Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o canal da Paula Knife. Vocês podem ter notado uma demora, mas é porque nesses dias para cá eu tive que passar por uma avaliação médica. Vamos dar continuidade à prova, vamos para a quarta parte do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro 2008. Vamos lá. Questão 27. O inverso do número 3,333 infinitamente é: item A 0,2, item B 0,222, item C 0,25, item D 0,3 ou item E 0,3333. Bom, antes vocês têm que saber que este número se trata de uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Quando vocês olham após a vírgula, se existir algum número que se repete infinitamente, então significa que este número é uma dízima periódica. Nesse caso aqui, temos o 3 como um número que se repete infinitamente. Então, depois desse 3 vem mais um 3, depois vem mais um 3. Este número que se repete, a gente chama ele de período. Então, o período dessa dízima é 3. Notem, o período é formado por um único número e após a vírgula não existe outro número a não ser o período. Poderia existir e continuar sendo uma dízima periódica, mas neste caso é uma questão simples, então a gente vai resolver desse jeito. A primeira coisa, a gente vai chamar esse número 3,333 de uma letra. Então a letra que mais se usa é o X. Então, vamos lá. Primeira etapa, X igual a 3,3333. Notem que aqui eu já coloquei que vai ser multiplicado por 10. Por quê? O período é formado por um único número. Como a intenção de trabalhar é eliminar todos os números após a vírgula, vai ser dependendo da quantidade do período que você vai multiplicar. No caso aqui, um número, um 0, então é 10. Se fosse os dois números, vamos supor que aqui fosse 35, 35, aí seria o 35 período formado por dois números. Então, seria 100. Se fosse três números, seria 1000 e assim sucessivamente. Bom, como aqui é um número só, a gente multiplica a expressão por 10, que é o x igual a 3,3333. Vai ficar dessa maneira, segunda etapa. 10x, né? X vezes 10, no caso, aqui tem 1. 1 vezes 10, 10. Repete a letra. Igual a 3,333 vezes 10. Como você vai multiplicar por 10, é que você vai andar uma casa. No caso, a vírgula vai parar aqui. No caso, uma casa para a direita. Se você fosse dividir por 10, teria que andar para a esquerda. Então, tá multiplicando? Anda para a direita. É por 10, anda só uma casa. Então, você vai andar esse 3 aqui e vai parar com a vírgula aqui, que vai dar 33,3333. A terceira etapa é justamente essa. A gente tem a intenção de eliminar todos os números após a vírgula. Então, a gente vai subtrair o menor do maior. O 1 de 2. A conta fica assim. Como aqui são números decimais com vírgula, né? Lembrando, número com vírgula, adição e subtração, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, notem que esse 3 está embaixo deste 3 e não desse, porque a vírgula está depois dele. Tem que ser vírgula embaixo de vírgula, essa que é a regra. Vamos lá. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho um que não aparece, que são os coeficientes dessa expressão. 10 menos 1, 9. E a letra eu vou repetir, que é a parte literal. Então, 9x igual a, vamos lá, 33 menos 3, dá 30. Agora, vamos ver nesse caso aqui. Lógico, se você estivesse fazendo uma conta normal, você não tivesse isso aqui,
você iria pegar e fazer a conta da direita para a esquerda, daqui para lá. Aqui você pode fazer isso, 33 menos 3, 30. Agora vamos por que eu dei esse risco aqui. Vamos lá, 3 é infinitamente 3, 3, 3. Então, se eu partir daqui não tem problema. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Significa que qualquer conta que eu fizer para este lado vai zerar. Como deu 0, eu não preciso colocar esses zeros aqui. Eu simplesmente corto. Então, só vai sobrar o 30. 9x igual a 30. Montando isso aqui, a gente vai pegar esse 30 e dividir por 9. Bom, notem que 30 não é um múltiplo de 9. Então, o que a gente pode fazer? Simplificar isso daí. 30 e 9 são múltiplos de 3. Então, a gente pode dividir por 3. 30 dividido por 3 dá 10. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, x igual a 10 terços. Só que é o seguinte, isso aqui é a geratriz da dízima. É justamente o número que gerou essa dízima aqui, ó. Se você dividir, você vai ver que realmente dá isso daqui. Só que ele não quer isso, ele quer o inverso. Bom, o inverso do número, no caso da fração, ou do número, qualquer outro número, a gente usualmente coloca o menos 1 aqui, para simbolizar que é o inverso. É só você trocar o numerador, coloca no lugar do denominador. E o denominador você coloca no lugar do numerador. Vamos lá ver. X elevado a menos 1, o inverso, na verdade, estou chamando. O inverso de x é igual àquilo que eu falei. 3 fica em cima, o 10 fica embaixo. Agora dá para fazer essa divisão aqui. Lembrando, o 3 é um número inteiro. E aqui é 10, potência de 10. Se tem um zero, eu ando uma casa. Eu divido, né, ando para a esquerda. No caso, é mais fácil pensar assim, se é inteiro e aqui tem um zero, aqui eu tenho que enxergar um número após a vírgula. Então, vai ficar 0,3, que é o item D da nossa questão. Vamos para a questão 28. Numa caminhada, Mali percorreu 5/8 do percurso até uma primeira parada. Em seguida, ela percorreu mais 1/4 do percurso até uma segunda parada. Sabendo que Marli já percorreu 2.450 metros, quantos metros ainda faltam ser percorridos até o final do percurso? Esses aqui são os, no caso aqui, não estou botando metro não, mas é metro mesmo, tá? Está perguntando quantos metros, então não há necessidade. 340, 350, 360, 370 ou 380. Vamos para a solução. Ó, eu vou chamar de x, lembrando, isso não é uma obrigação. Se você quiser chamar, sei lá, d de distância ou p de percurso, também vocês podem chamar. Mas no caso eu chamo x, que é mais fácil, né, de entender. Então, x é o valor total percorrido, todo o percurso. A primeira etapa, né, no caso, a primeira parada foi 5/8 de x. A segunda parada foi 1/4 desse mesmo valor total. Ó, 5/8 do percurso e 1/4 do percurso. Então, significa que foi do valor total do percurso. Então, a primeira parada, 5/8 de x. Segunda parada, 1/4 de x. A primeira parada mais a segunda parada, a soma dessas duas paradas aqui, dá no total de 2.450 metros. Voltando a uma questão anterior lá que a gente viu, que eu expliquei, se eu tenho aqui 5/8 de x, lembrando que esse d a gente joga para multiplicação na matemática. Então, a gente monta o seguinte, 5/8 de x, 5/8 vezes x mais
1/4 vezes x. A soma disso aqui dá igual a 2.450. Bom, aqui é uma fração e o x também não deixa de ser uma fração. A gente vai multiplicar o 5 vezes o x e repetir o 8. A gente vai multiplicar 1 vezes o x e repetir o 4. Vai ficar 5x dividido por 8 mais x dividido por 4, igual a 2.450. Nota o seguinte, aqui são duas frações com denominadores diferentes. Para eu fazer essa soma, essas frações elas têm que ter o mesmo denominador. É muito mais fácil eu enxergar que o 4 pode virar 8. Se eu quiser enxergar da forma assim, o 8 também pode virar 4. Se eu dividir o 8 por 2, pode. Mas se eu dividir o 8 por 2, eu terei que dividir o 5 por 2, aí vai dar um número quebrado. Então, a minha escolha, é isso que vocês têm que enxergar na hora da prova, de procurar a parte mais fácil. Então, aqui, se eu multiplicar, é muito mais fácil multiplicar o 4 por 2 e o x por 2. Então, é dessa forma que eu vou conseguir transformar o 4 em 8 e fazer com que as duas frações tenham o mesmo denominador. Então, multiplicando essa fração por 2, nós temos 2x em cima, que é x vezes 2, e 4 vezes 2, 8. E agora a gente vai substituir aqui. 5x dividido por 8, né? 5x oitavos, é igual a 2x sobre 8. Não, mais 2x sobre 8, desculpa, igual a 2.450. Bom, como tem o mesmo denominador, agora eu posso fazer a soma de cima. 5 mais 2, lembrando, eu faço a soma com os coeficientes. O 5 mais o 2 e repito a letra. 5 mais 2, 7. Então, 7x sobre 8 é igual a 2.450. Aqui eu multiplico cruzado, porque este número ele é fracionário. Então, eu multiplico o 7x por 1, que está aqui embaixo, que você não está vendo, e o 8 vezes 2.450. Vai ficar dessa forma. 7x igual a 8 vezes 2.450, que é 7x igual a 19.600. Aí eu pego 19.600 e divido por 7, que dá x igual a 2.800. Na verdade, isso aqui é o percurso total. É o valor total do percurso. Então, o que falta percorrer, se ele já percorreu 2.450 metros, o que falta para chegar a 2.800? É só fazer a subtração. Você pega o total e tira o que já foi percorrido, que é 2.450 metros, que dá 350 metros, que é o item B da nossa questão. Vamos para a questão 29. Num saco de bolinhas de gude, Fernando notou que elas poderiam ser divididas em grupos de 2, ou em grupos de 3, ou em grupos de 4, ou ainda em grupos de 5, sem que houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esse saco pode conter o número de bolinhas igual a 120, 132, 144, 150 ou 160. É o seguinte, quando se fala em divisão, a gente lembra de divisibilidade, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o número de bolinhas de gude que tem no saco pode ser um múltiplo de 2, no caso aqui, tem que ser um múltiplo de 2, tem que ser um múltiplo de 3, tem que ser um múltiplo de 4, tem que ser um múltiplo de 5. Essa questão é feita através de teste. Você vai pegar cada item e vai testar, para ver se é divisível por todos os números que foram citados na questão. É uma questão sobre divisibilidade. Vamos testar o item A, né? O 120. Vamos ver, ele é por 2, porque ele é par. Lembrando, todo número par, o último número aqui é 0, todo número par
termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver se ele é por 3. Bom, ele é por 3 sim, por quê? Se eu somar os algarismos, 1 mais 2 mais 0 dá 3. E 3 é um múltiplo de 3. Faz parte da tabuada de 3. Mas isso serve para qualquer... Se eu quiser testar qualquer número para ver se é divisível por 3? Sim, isso é uma regra de divisibilidade. Vamos ver se é por 4. Bom, é por 4, pois 20 é múltiplo de 4. Sim. Mas por que você está falando que 20... Você pegou esses dois últimos números e está dizendo que simplesmente que o 120 é, pois o 20 é múltiplo de 4. Sim, por quê? A regra diz, se os dois últimos algarismos do número terminarem em 0, 0, ou forem um múltiplo de 4, este número será um número divisível por 4. Então, não importa se eu pegar o 120 e quiser fazer a divisão. Eu peguei aqui, ó, o 20 e já descobri que é. Agora vamos ver o 5. É por 5, pois termina em 0. Bom, a regra de divisibilidade por 5 é o seguinte. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, aqui na cara é. O que significa isso? O item A, ele já supriu a toda a necessidade. Então, quer dizer que naquele saco de bolinha pode ter realmente 120. Bom, conclusão, né, gente? Se vocês chegarem a essa conclusão aqui, vocês não precisam verificar os outros itens, pois a resposta vai ser a letra A. Vamos para questão 30. Bom, essa questão aqui... Ela só dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela é fácil. Lembrando, isso aqui são números decimais. Todo número decimal, você consegue transformar esse número em uma fração decimal. Ó, os itens da questão. É 1000, B, 100, C, 10, D, 1. Letra E, 0,1. Vou transformar cada número desse em uma fração decimal. Bom, aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. O que significa isso? Eu vou eliminar a vírgula e vou colocar o 100 embaixo, vai ser o meu denominador. Então, se eu eliminar a vírgula, os zeros à esquerda são descartados. Então, vai ficar 1. 1 sobre 100 e lá fora ainda continua o expoente 3. Aqui tem 3 números, significa que eu tenho que ter 3 zeros no denominador, então vai ser 1000. Elimino a vírgula, os zeros à esquerda, só fica 1. Vai ficar 1 sobre 1000 elevado por 4. Aí é aqui 1, 2, 3, 4. Então significa que eu tenho que ter 4 zeros. Então vai ficar, você vai eliminar a vírgula, eliminar os zeros à esquerda e vai ficar só 1. Vai ficar 1 sobre 10.000. Tudo isso elevado a 5. Essa é a primeira etapa. Por quê? Você agora vai transformar... A intenção é que todos eles fiquem com a mesma base. Então, aqui é o seguinte. O 100, o 1000 e o 10.000 são potências de 10. Então, dá para eu transformar isso aqui... um 10 elevado a algum número. O 100 é 10 vezes 10. Se eu tenho 2 fatores iguais a 10, então, eu tenho 10 elevado a 2. E repito tudo que está lá fora. 1, 2, 3. O 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Significa que eu tenho 3 fatores iguais a 10. Então, no lugar do 1000, eu coloco 10 elevado a 3. Isso é dentro do parêntese. Lá fora continua o expoente 4. O 10.000 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho 4 fatores iguais a 10. Então, é 10 elevado à quarta potência. E lá fora continua
o 5. Agora a gente vai substituir isso. A intenção era transformar isso tudo para uma fração parecida. Então, resultando nisso aqui. Essa etapa é fácil, porque você vai pegar todos os expoentes de dentro e vai multiplicar com o expoente de fora. Isso é regra de potenciação, tá, gente? Você pode fazer isso. Então, 2 vezes 3, 6. Então, lá fora já vai ficar o 6. E aqui dentro só 1 sobre 10. 3 vezes 4, 12. E aqui dentro vai ficar 1 sobre 10. E lá fora, em cima do parêntese, vai ficar o 12. E aqui 4 vezes 5, 20. Lá fora vai ficar o 20 e aqui só 1 sobre 10. Olha, agora, regras de potenciação de mesma base, porque a intenção era transformar isso tudo para uma mesma base. A base agora que a gente está trabalhando é 1 sobre 10. No numerador, isso aqui tudo é uma fração. No numerador, eu tenho uma multiplicação de mesma base. Então, qual é a regra da multiplicação? Você vai repetir a base, que é 1 sobre 10, e somar os expoentes. No caso, é 6 mais 12, que dá 18. E aqui você vai repetir. Bom, aqui eu tinha uma multiplicação. Eliminei, aplicando a regra da potenciação. Agora eu tenho uma divisão, que toda fração é uma divisão. Então, eu tenho essa fração aqui dividida por essa fração. Divisão de mesma base, porque 1 sobre 10 aqui e 1 sobre 10 aqui. Eu repito a base e subtraio os expoentes, que vai ser esse 18 menos 20. 1 sobre 10 elevado a 18 menos 20. Notem que 18 ele é menor do que 20. Se ele é menor do que 20, é como se você aqui, você tem 18 e deve 20. Você vai pagar 18 e vai continuar devendo quanto? 2. Então, o expoente ele é negativo. Lembrando, quando eu botei x elevado a menos 1 na outra questão e inverti a fração, se eu quiser inverter essa fração, significa que esse expoente ele vai ficar positivo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 10 em cima, 1 embaixo, e esse 2 que é negativo vai virar positivo. Pode fazer, é regra. Agora, 10 dividido por 1 elevado a 2. É a mesma coisa de eu pegar o 10 elevado a 2 e 1 elevado a 2. O que significa isso? É 10 vezes 10 em cima e 1 vezes 1 embaixo. 10 vezes 10, 100. 1 vezes 1, 1. Que dá 100 dividido por 1, 100. Que é o item B da questão. Bom, espero que vocês tenham gostado. A questão 31, se eu não me engano, e a questão 39 foram questões anuladas da prova. Então, eu vou dar continuidade só com as outras questões da prova. Se vocês gostarem ou estiverem gostando da aula, ajuda aí, dá um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, tá ok? E até a próxima.